No início, antes de mais nada existir, havia apenas Deus. Então, Deus decidiu criar o mundo. A Bíblia nos conta essa história incrível no livro do Gênesis. No primeiro dia espeta, do dia Deus disse, que haja luz, e a luz apareceu, separando o dia da noite. Deus viu que a luz era boa. No segundo dia, Deus criou o céu. Ele separou as águas sob o céu das águas acima do céu. No terceiro dia, Deus reuniu a água debaixo do céu em um só lugar, e a terra seca apareceu. Ele chamou a terra seca de terra e as águas reunidas de mares. Então, Deus fez as plantas, árvores e flores para cobrir a terra. Tudo começou a ficar colorido e bonito. No quarto dia, Deus criou o sol para brilhar durante o dia, a lua e as estrelas para iluminar a noite. Ele os colocou no céu para marcar dias, estações e anos. No quinto dia, Deus encheu os mares com peixes e outras criaturas aquáticas. Ele também criou aves para voar pelo céu. Deus viu como eram maravilhosos e disse-lhes para multiplicarem e encherem os mares e céus. No sexto dia, Deus fez animais de todos os tipos para viverem na terra. Havia animais grandes e pequenos, animais selvagens e mansos. Então, Deus fez algo muito especial. Ele criou pessoas, um homem e uma mulher. Ele os fez à sua imagem e lhes deu o mundo inteiro para cuidar. Ele lhes disse para cuidarem dos animais e das plantas e para terem filhos, de modo que as pessoas enchessem a terra. Finalmente, no sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou. Ele abençoou este dia e o santificou porque foi o dia em que descansou de toda a sua obra de criação. Essa é a história de como Deus criou o mundo em 6 dias e depois descansou no sétimo. É uma história de como tudo começou e como Deus fez nosso mundo com tanto cuidado e beleza. No começo, quando o mundo era novo, Deus fez um jardim bonito chamado Éden. Aqui Deus colocou Adão e Eva, as 2 primeiras pessoas, para cuidarem dele. O jardim era um lar perfeito, cheio de plantas e animais maravilhosos, e Adão e Eva podiam comer o fruto de todas as árvores, exceto uma. Deus lhes disse para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um dia, enquanto Eva passeava no jardim, uma serpente inteligente e astuta falou com ela. Esta não era uma serpente comum, porque podia falar e era mais astuta do que qualquer outro animal que Deus havia criado. A serpente perguntou a Eva: "Foi mesmo que Deus falou para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim?" Eva respondeu: "Podemos comer das frutas das árvores do jardim, mas Deus disse: vocês não devem comer da fruta da árvore que está no meio do jardim, nem tocar nela, ou vocês morrerão." A serpente, querendo enganar Eva, disse: "Vocês não morrerão certamente, pois Deus sabe que quando vocês comerem dela, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal." Eva olhou para o fruto. Se era bonito e parecia delicioso, e ela gostou da ideia de ser sábia como Deus. Então, ela pegou um pouco do fruto e comeu. Ela também deu um pouco a Adão, que também comeu. Assim que comeram o fruto, algo mudou. De repente, sentiram medo e se esconderam quando ouviram Deus andando no jardim. Mas Deus sabia o que havia acontecido. Ele perguntou a Adão e Eva sobre isso, e eles admitiram ter comido o fruto, mas culparam a serpente e um ao outro. Por causa do que fizeram, Deus disse que as coisas seriam mais difíceis para eles fora do jardim. Eles teriam que deixar o Éden e a vida não seria mais perfeita. Mas Deus também fez roupas de peles de animais, mostrando que ainda se importava com eles. A serpente também foi punida. Ela foi expulsa do jardim e amaldiçoada a rastejar de barriga e a ser inimiga dos humanos dali em diante. No primeiro livro da Bíblia, há uma história sobre 2 irmãos, Caim e Abel. Eles eram filhos de Adão e Eva, as primeiras pessoas. Caim, o irmão mais velho, era um agricultor que cultivava plantas, enquanto Abel, o mais novo, era um pastor que cuidava das ovelhas. Um dia, tanto Caim quanto Abel decidiram dar presentes a Deus. Abel deu a melhor parte de suas ovelhas, e Deus ficou muito feliz com seu presente. Mas Caim deu apenas algumas de suas frutas, não as melhores, e Deus não ficou tão satisfeito com seu presente. Caim ficou muito chateado e com ciúmes, porque Deus gostou mais do presente de Abel. Deus viu que Caim estava zangado e tentou falar com ele. Deus disse a Caim que, se ele fizesse coisas boas, ele seria feliz. Mas se ele fizesse coisas ruins, então coisas ruins iriam querer segui-lo. Mas Caim não conseguia parar de sentir ciúmes de Abel.
Um dia, quando estavam no campo, a raiva de Caim saiu do controle. Ele pegou uma pedra e jogou em Abel. Acertou tão forte que Abel morreu devido ao impacto. Quando Deus perguntou a Caim onde estava Abel, Caim disse: Eu não sei. Sou eu que devo cuidar do meu irmão o tempo todo? Mas Deus sabia o que tinha acontecido. Deus disse a Caim que, porque ele tinha matado seu irmão, a vida seria muito difícil para ele a partir de agora. Ele não conseguiria mais cultivar plantas e teria que se mudar e viver em outro lugar. Caim expressou sua preocupação de que sua punição fosse grande demais para suportar e que outros poderiam matá-lo por sua ação. Em resposta, Deus colocou uma marca em Caim para protegê-lo, para que ninguém que o encontrasse lhe fizesse mal. Caim partiu e viveu em um lugar chamado Nod, que era longe de sua família. Ele teve que partir por causa do que fez ao irmão. A história de Caim e Abel nos ensina muito. Mostra como ser ciumento e raivoso pode levar a fazer coisas realmente dolorosas. É um lembrete de que devemos tentar fazer o nosso melhor. Há muito tempo, o mundo era muito diferente do que conhecemos hoje. Era um tempo em que as pessoas esqueciam de ser gentis e boas umas com as outras. Em vez disso, escolhiam ser egoístas e malvadas, tornando o mundo um lugar triste e sombrio. Lá em cima, observando tudo, estava Deus. Ele viu como as coisas tinham piorado e se sentiu profundamente triste. Mas em meio a tudo isso, havia um homem que era diferente. Seu nome era Noé. Noé não era como os outros. Ele era bom, cuidava da sua família e sempre tentava fazer o que era certo. Por causa de sua bondade, Deus o notou. Um dia, Deus falou com Noé. Ele contou a Noé sobre o grande plano de lavar o mundo com uma grande inundação. Mas como Noé era bom, Deus queria mantê-lo a ele e a sua família seguros. Deus deu a Noé uma tarefa especial: construir um grande barco chamado Arca. Não era apenas qualquer barco. Tinha que ser grande o suficiente para abrigar a família de Noé e 2 de cada tipo de animal no mundo. Noé começou a trabalhar, mesmo que as pessoas ao seu redor não pudessem entender o porquê. Elas riam dele, achando que ele era bobo. Mas Noé não se importava. Ele confiava em Deus e continuava a construir a arca, tábua por tábua. Depois que a arca foi construída, algo incrível aconteceu. Os animais começaram a chegar aos pares. Leões, elefantes, girafas e até pequenos insetos se alinharam para embarcar na arca. Assim como Deus havia dito, eram 2 de cada tipo de animal no mundo. Noé e sua família os ajudaram a encontrar seus lugares dentro, certificando-se de que todos os animais estivessem confortáveis. Era uma visão bonita, todos os diferentes animais vivendo juntos, pacificamente. Então, os céus começaram a escurecer e as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Choveu como nunca antes. A água caiu do céu, dia e noite, por 40 dias e 40 noites. Enquanto a chuva caía e as águas subiam, cidades inteiras e todas as pessoas nelas desapareceram sob as ondas, não deixando nada para trás. Dentro da arca, Noé, sua família e todos os animais estavam seguros e secos. Eles podiam ouvir a chuva e a tempestade, mas ficaram juntos, esperando o momento em que poderiam sair novamente. Finalmente, a chuva parou, mas a terra ainda estava coberta de água. Noé precisava descobrir se era seguro sair da arca. Ele enviou um corvo, mas ele voltou, não encontrando lugar para pousar. Então ele enviou uma pomba, que também retornou. Noé esperou Púlpero um pouco mais e enviou a pomba novamente. Desta vez, ela trouxe de volta uma folha de oliveira, o que significava que as águas estavam recuando e a vida estava começando a crescer novamente. Logo, a arca repousou no topo de uma montanha. A terra estava finalmente seca o suficiente para que eles pudessem deixar sua grande casa de madeira. Noé, junto com sua família e todos os animais, abriu a porta da arca e pisou no solo macio e lamacento. Eles esticaram as pernas e respiraram profundamente o ar fresco. O mundo parecia limpo e novo, como uma página em branco esperando para ser preenchida com histórias. As flores começaram a florescer e as árvores começaram a crescer altas e verdes novamente. Enquanto Noé e sua família estavam na nova terra, Deus falou novamente a Noé. Ele fez uma promessa muito especial. Deus prometeu que nunca mais enviaria um dilúvio para cobrir toda a terra novamente. E como sinal dessa promessa, ele colocou um arco-íris no céu. Era brilhante e colorido. Era uma vez, depois que uma grande inundação limpou a terra, as pessoas em toda parte falavam a mesma língua. Elas encontraram uma terra plana em um lugar chamado Sinar e decidiram se estabelecer lá.
Imagine todos serem vizinhos, entendendo-se perfeitamente, como uma grande família. Um dia, as pessoas tiveram uma grande ideia. Vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Será tão alta que tocará as nuvens, disseram, animadas para começar. Eles usaram tijolos em vez de pedras e piche como cola. Todos trabalhavam juntos, passando tijolos e misturando piche, rindo e sonhando com sua torre altíssima. Mas então, algo inesperado aconteceu. Deus olhou do céu e viu a cidade e a torre alta. Olhem para eles, todos falando a mesma língua, trabalhando juntos neste grande projeto. Se eles conseguem fazer isso, pensarão que podem fazer qualquer coisa. Estão se esquecendo de que algumas coisas são destinadas apenas a Deus. Então, Deus decidiu misturar um pouco as coisas. De repente, quando uma pessoa pediu um tijolo, outra lhe entregou uma pá. Quando alguém precisava de mais piche, recebia um balde de água em vez disso. Era como se todos tivessem começado a falar em enigmas. Confusos e frustrados, eles não conseguiam mais trabalhar juntos. A torre que deveria alcançar o céu ficou inacabada. Como não conseguiam se entender, as pessoas começaram a se separar, formando grupos menores com aqueles com quem podiam se comunicar. Esses grupos viajaram para longe, encontrando novos lugares para viver. A grande família foi espalhada pela terra, cada grupo falando sua própria nova língua. Eles viajaram para longe, para lugares onde ninguém tinha vivido antes. Cada grupo encontrou novas terras com montanhas, rios e florestas. Eles construíram novas casas usando o que haviam aprendido, mas desta vez respeitaram seus limites. O mundo estava cheio de um arco-íris de idiomas, cada um tão bonito e complexo quanto o próximo. Nestas novas terras, as vidas das pessoas adquiriram novas cores e formas. Elas se vestiam com roupas diferentes, cantavam músicas diferentes e contavam histórias diferentes sobre as estrelas. As crianças cresceram aprendendo a dizer olá e eu te amo no seu próprio idioma especial. Elas aprenderam com a terra e os animais e celebravam as estações de suas próprias maneiras. No final, a história da Torre de Babel nos mostra que é importante lembrar que não somos todo-poderosos e que Deus tem planos que talvez não compreendamos. Deus nos fez todos diferentes, com muitas línguas e modos de viver, tornando o mundo um lugar mais interessante. Quando aprendemos a ouvir e entender uns aos outros, construímos não apenas edifícios, mas amizades que Deus abençoa com um sorriso.